A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça nesta caminhada e que você continue firme. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você perceba o quanto você já caminhou, o quanto você tem vencido as batalhas do dia a dia. A guerra que nós estamos travando contra o mal tem sido vencida dia após dia. Glórias a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos a mais um dia do nosso propósito, guardados no esconderijo do Altíssimo, fortalecidos na força do poder de Deus. Amém? Primeiro eu vou fazer a leitura do dia 9, depois eu vou fazer a ministração daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, em seguida eu passo para os exercícios. Quando você completar tudo, aí você vai lá e marca o seu X como quem diz, terminei tudo, para você ter o seu entendimento, para você ter o senso de dever cumprido, que é muito maravilhoso. Amém? Então vamos à leitura. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Número 6:25. Sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Salmo 119, 135. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5:10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então, se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis 6:8. Deus disse: esse sujeito me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observamos a vida dele. Aprendemos 5 atos de oração que fazem Deus sorrir. Quando nós observamos a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Primeiro, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Gênesis 6:9. Eis o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Oséias 6:6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o objetivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por ele deve ser o maior objetivo da sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Segundo, Deus sorri quando confiamos nele completamente.
A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11:7. Imagine esta cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas, quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. O primeiro é que Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Gênesis 2, 5, 6. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmo 147, 10, 11. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano. Ele era implacavelmente criticado como louco, que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Terceiro, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma e aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22. Veja também Hebreus 11, 7. Repare que Noé obedeceu rigorosa. Nenhuma instrução foi deixada de lado. Noé obedeceu rigorosa e exatamente, do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar
que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações nem precisa apresentar o motivo para tudo o que ele manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que a tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer, fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Salmo 100, versículo 2. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmo 119, 33. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós aguardamos a Deus pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos. Tiago 2, 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas, como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, 15. 4. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis 8, 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, Hebreus 13, 15, e um sacrifício de gratidão, Salmos 116, 17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Salmos 69, 30 e 31a. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim, mesmo depois de eu ter casado com Kay. Quando visitamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar mamãe, expressando nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe.
e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Salmos 68, 3. Número 5. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis 9, 1, 3. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, continuem famílias, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos, foi para isso que os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em uma atividade espiritual. Ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida, quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmo 37, 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneiras distintas e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: ele modelou cada pessoa uma por vez e agora observa tudo o que fazemos. Salmos 33, 15. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me faz desse jeito? Isaías 45, 9. No filme Carruagem de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo 6,17.
Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, eu lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes, a salvo e tranquilos. E isso me fazia lembrar do quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia aos movimentos do seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103:14. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é seu maior e mais intenso desejo. Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios 5:9. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda. Quanto prazer posso obter da vida? Quanto prazer Deus pode obter de minha vida? Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseja comunhão com Ele. Salmos 14:2. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Amém? Dia 9, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmo 147:11. Pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Amém? Essa é a nossa leitura de hoje e já vamos passar para a ministração. O que faz Deus sorrir? Nós descobrimos que nosso primeiro propósito de vida é agradar a Deus. Sendo assim, precisamos então descobrir como fazer isso. E se estamos fazendo, né? Será que nós estamos agradando ao Senhor? E se não, como é que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Só o fato de nós querermos e buscarmos agradar a Deus, só isso por si só, eu creio que já alegra o coração de Deus. A Bíblia ela nos ensina com exemplos de pessoas e atitudes que tanto agradaram a Deus como desagradaram. Há várias pessoas na palavra, várias que agradaram e várias que desagradaram. Nós vamos ver algumas delas e algumas atitudes dessas pessoas. Primeiro, nós vamos ver atitudes que agradam a Deus. Já não tem que descobrir o que agrada a Deus? Vamos ver algumas atitudes que agradam ao Senhor. Primeiro, o que agrada ao Senhor? Ter fé. Confiar plenamente em Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que o busca creia que ele existe
e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, minha primeira atitude para agradar ao Senhor é ter fé, é confiar nele. Quando é que eu preciso confiar? Quando está acontecendo algum problema. É aí que eu preciso da fé. 2. Obedecer a sua palavra. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, nós obedecemos, nós valorizamos a palavra de Deus, nós respeitamos a palavra de Deus, né? Nós estudamos a palavra de Deus, nós obedecemos o que está escrito ali. 3. Viver com humildade e arrependimento agrada ao Senhor. Ser humilde, arrepender-se rapidamente quando errar. Salmo 51, 17. O coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus se agrada daqueles que andam em humildade, que são rápidos para se arrepender, né? 4. Atitude que agrada a Deus, amar o próximo, amar os irmãos, amar os vizinhos, as pessoas que estão próximas a nós. João 15, 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós provamos que somos discípulos de Jesus. Então, amar é muito importante. Próximo, viver em santidade e pureza. 1 Pedro 16. Sede santos porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A gente sabe que sem santificação ninguém verá a Deus. Então essa é uma atitude que agrada ao Senhor, viver em santidade, viver em pureza, sair fora de coisas que nos contaminam. Outra atitude, ser grato em tudo, valorizar o que tenho. Outra atitude, adorar em espírito e em verdade. Outra atitude, ser justo, misericordioso e humilde. Outra, servir com alegria e generosidade. Outra, fazer a vontade dele sempre com prontidão. Todas essas atitudes são baseadas na palavra do Senhor. Por exemplo, ser grato, em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Adorar em espírito e em verdade. João 4, 23. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ser justo, misericordioso e humilde. Miqueias 6, 8. O que o Senhor exige de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Olha como é importante. Olha, servir com alegria e generosidade. 1 Coríntios 9, 7. Deus ama quem dá com alegria. Então, quando a gente serve com alegria, com generosidade, alguém precisa, a gente não fica retendo, a gente dá. Abençoa a vida da pessoa, aquela bênção volta para nós triplicada. Fazer a vontade dele sempre com prontidão. Se eu sei que é a vontade do Senhor, ele está escrito na palavra o que é a vontade dele, eu devo estar pronta para fazer. Olha, Lucas 22, 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O próprio Jesus fala isso. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Então, gente, viver para agradar a Deus é a receita da santidade. Quando a gente toma essa decisão, nós estamos caminhando a passos largos para o céu. Lindo, né? E dependendo dos sentimentos que nós cultivamos em nós, nós seremos pessoas que agradam ou desagradam a Deus. Então, lembra daquelas pessoas que eu falei que na Bíblia tem que umas agradam, outras desagradam? Eu vou dar 2 exemplos de cada um aqui para vocês verem. Por exemplo, Enoque. Enoque é um homem que agradou tanto a Deus que ele foi levado para o céu em vida.
Ele andou com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 5, 24, fala de Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Ele tinha intimidade, ele tinha fé, fidelidade, a ponto de Deus gostar tanto que levou para viver com ele já em vida. Em compensação, temos Caim, que desagradou tanto a Deus, que ele foi banido e viveu a perambular pelo mundo. Caim, a oferta dele não foi aceita, ele matou o irmão dele, ele tinha inveja, tinha ganância, era orgulhoso, rebelde. A gente vê a forma com que ele fala com Deus. Vejam lá em Gênesis, no capítulo 4, fala a história de Caim. José agradou tanto a Deus e ele não se deixou contaminar com o mundo exterior, ele não se deixou contaminar pela mágoa, ele não se deixou contaminar porque ele foi para um país estrangeiro, não se deixou contaminar com as idolatrias daquele país. Ele amou, ele perdoou, ele supriu a família dele, ele foi fiel, íntegro a Deus, e ele agradou muito a Deus, tanto é que Deus o exaltou, como exaltou. Esse José é um exemplo de agradar. Agora nós temos na Bíblia Jezabel, que é um exemplo de uma pessoa que desagradou muito ao Senhor. Ela desagradou a Deus a tal ponto que ela incitou o marido dela, o Acabe, a fazer o que era mal perante o Senhor. A casa dela toda caiu pelo fato de ela ser uma pessoa manipuladora, idólatra, perseguidora, malvada. Jezabel é um exemplo de pessoa que desagrada a Deus. Então nós devemos cultivar em nós somente os sentimentos que agradam a Deus. Eles culminarão em atitudes que nos aproximarão de Deus. Ao passo que os maus sentimentos, maus pensamentos, más atitudes, elas nos afastam de Deus. Olha, anota aí para vocês guardarem no seu coração. Sentimentos que nos aproximam de Deus. Gratidão, fé, humildade, arrependimento, amor, alegria, misericórdia, temor do Senhor, paz, são sentimentos que nós devemos cultivar no nosso coração. Agora, ingratidão, incredulidade, orgulho, soberba, rebelião, ódio, ira descontrolada, tristeza, pessimismo, vitimismo, intolerância, crueldade, apatia, altivez, rebeldia, afronta, aflição, angústia, ansiedade. Isso já são exemplos de sentimentos, de pensamentos, de atitudes que nós devemos rechaçar e não aceitar na nossa vida. Então, enquanto a gente alimenta a gratidão, a gente expulsa a ingratidão. Enquanto nós alimentamos a fé, a gente expulsa a incredulidade. Enquanto nós alimentamos a humildade, a gente expulsa o orgulho, a soberba. Enquanto nós alimentamos o arrependimento genuíno, a gente expulsa a rebelião e assim por diante. Mas a pergunta para nós agora é: como que nós podemos cultivar em nós esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes que agradam ao Senhor? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como você vai fazer para você batalhar e vencer todo pensamento, toda atitude, tudo que te afasta do Senhor. Então eu vou dar o exemplo para você de Eva. Por quê, gente? Porque tudo na nossa vida começa na porta de entrada da nossa alma. Dê uma olhada lá para vocês verem Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Quando Satanás, em forma de cobra, veio conversar com Eva, o que aconteceu? Eva deu ouvidos a Satanás. Quando Eva deu ouvidos, ouviu o que Satanás falou, ela viu a árvore e ela achou a árvore bonita.
Ela olhou as frutas e achou que as frutas eram boas para comer. Aí ela deu razão para Satanás. Porque primeiro ela deu ouvidos, depois ela olhou. Então, primeiro ela ouviu, depois ela olhou. Aí ela pensou, olha, já subiu para o pensamento. Como seria bom ter esse entendimento que Satanás está falando. Então ela não deu ouvido para Deus, ela deu ouvido para Satanás. E aí primeiro ela viu, né? Ela olhou, viu, depois ela pensou, pensou sobre o assunto. Aí ela apanhou a fruta, comeu e além de comer, ela deu para o marido comer também, levou o marido a pecar. Então, gente, olha como você tem que vigiar. Primeiro, preste atenção a quem você está dando ouvidos. Comece pensando e responda: a quem eu tenho dado ouvidos? Eu tenho dado ouvidos ao mundo, às paixões do mundo, às potestades malignas, às influências do mundo, a tudo que o mundo tem ensinado. Eu tenho dado ouvidos à minha natureza humana, à minha carnalidade, ou eu tenho dado ouvidos ao Espírito Santo que fala comigo, por exemplo, através da palavra de Deus. O primeiro passo é você descobrir para quem que você está dando ouvidos, para quem você está dando a sua atenção. Por quê? Porque depois que você dá ouvidos, você vai olhar. Depois que você vai olhar, você vai pensar. Depois que você pensar, aí você vai consumar o pecado. Então são passos, são progressivos. Olha bem a história de Eva, Gênesis 3, 6. Ela deu ouvidos a Satanás, aí ela viu a fruta, achou as árvores bonitas, árvore bonita com frutos bonitos. Aí ela pensou, isso aqui, você sabe que isso aqui é bom? Eu vou nesse caminho? E aí ela consumou o pecado. E além de consumar o pecado, ela fez como Jezabel, levou o marido dela ao pecado. Então ainda mais justiça cairá sobre ela ainda, imagina? Então você vai responder com sinceridade. E aí você vai saber se você está agradando a Deus ou não. Então a quem você tem dado ouvidos? Quem é importante para você? A quem você tem valorizado? Que voz que você tem valorizado? É a voz do mundo, com a sua potestade, as suas paixões? É a natureza humana, a sua natureza, a sua carne? Ou é o Espírito Santo? Pense e responda com sinceridade. Você acredita que a única hora em que você agrada a Deus é quando você está no culto, cantando, ouvindo as ministrações, ou talvez pela madrugada, em consagrações, na hora do jejum? Você acha que você só agrada a Deus assim? Jejuando, orando, estudando a palavra, se consagrando? É só dessa forma que você agrada a Deus? Pensa. Não, gente, não é só dessa forma. A gente agrada a Deus assim. Mas todas as atividades humanas, claro, com exceção do pecado, tudo que a gente faz, por exemplo, nosso descanso, nós agradamos a Deus quando estamos no nosso horário de descanso. Nós agradamos a Deus quando nós passamos uma tarde no cinema com a nossa família. Nós agradamos a Deus quando nós estamos fazendo um jantar romântico com o nosso cônjuge. Nós agradamos sim a Deus quando nós brincamos no quintal com nossos filhos, com a nossa família, quando nós passamos uma tarde na piscina. Nós agradamos a Deus quando nós sorrimos, abraçamos, pulamos, quando nós colorimos, quando nós jogamos, quando nós nos divertimos. Nós agradamos a Deus quando nós limpamos o ambiente, quando nós somos nós, quando eu sou quem Ele me fez para ser. E quando eu estou feliz e grata com isso, eu agrado o Senhor. Seja qual for a função que eu estiver exercendo.
Não é só na hora que eu estou orando, santificando, jejuando, não só nessas horas, mas em toda a minha existência, em tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, eu estarei agradando ao Senhor, porque eu estarei com o coração grato, fazendo para Ele, para a adoração do nome dEle, refletindo a alegria que Ele é, o bem que Ele faz, eu estarei agradando a Ele. Nós sendo nós mesmos. Então, gente, não queira, não deseje, não tenha vontade de ser quem você não é. Não fique olhando para a grama do vizinho e desejando o que o outro tem. Não. Ore e peça ao Senhor para que você seja grato por aquilo que você tem. Peça para que Ele derrame gratidão no seu coração. Eu sempre canto uma canção, aquela que fala, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrada, ó, faz-me, Senhor. Essa canção eu sempre canto porque eu peço ao Senhor. Deus me deu o entendimento de que quanto mais grata eu for, mais feliz eu serei. Então, nós, quando descobrimos, nos alegramos, quando entendemos, quando sorrimos, nós compreendemos que é muito bom olhar para nós e gostar de nós mesmos, assim como Deus nos fez. Porque quando eu faço isso, eu valorizo, eu respeito, eu honro o que o Senhor fez em mim. Então, gente, viver não tem obrigação. Nem deve a gente viver obrigada neste mundo, ou viver para a glória do mundo. Nós devemos viver para nós mesmos, como nós somos, da maneira que Deus nos fez, sendo humanos, vivendo coisas de humanos. Dessa forma, nós estamos glorificando a Deus. É claro que não é com atitudes de pecado. O pecado deve ser retirado da nossa vida diária, porque eu vivo intencionalmente para agradar ao Senhor. Então, eu não vou ter atitudes de pecado, alimentar pecado na minha vida. Amém? Então, quando eu gosto de mim mesma, quando eu me respeito, quando eu honro aquilo que o Senhor fez em mim, me alegro diante do Senhor, me alegro com tudo que eu tenho, que Ele colocou nas minhas mãos e sou grata, eu estou vivendo uma vida de adoração ao Senhor. Você vê ali, ó, que Noé, ele enfrentou 3 grandes desafios que podiam fazer o quê? Fazer com que ele duvidasse, fazer com que ele parasse, com que ele perdesse o propósito dele. Se Noé olhasse para os outros e falasse, não, eu quero ser como o chefe da nossa região, eu quero ser o líder, eu quero mandar. Não, Noé foi o que Deus colocou ele para ser. Olha para você ver os desafios que Noé tinha. Noé, ele Deus falou para ele, olha, vai ter uma chuva, vou inundar o mundo, num tempo que não tinha chuva. Deus falou para ele fazer uma barca gigantesca, sendo que ele morava muito distante do mar. E aí, mais ainda, ele levou mais de 100 anos para construir essa barca, aguentando zombaria das pessoas. Então, ele teve muitos motivos para gostar do outro e não gostar de si mesmo. Ele teve muitos motivos para ficar reclamando, para perder a fé, e aí perder todo o propósito de vida dele. Mas a gente não vê Noé fazendo isso. Nós vemos Noé se firmando no Senhor. E hoje, gente, nós também enfrentamos desafios como Noé. Nós enfrentamos muitos desafios que podem gerar dúvidas e minar a nossa fé, que pode nos afastar do nosso propósito, que é agradar ao Senhor. Então a gente começa por gostando de nós, respeitando nós, querendo ser nós, agradecendo, sendo grato por aquilo que o Senhor trouxe para nós. Então vamos aqui agora a alguns desafios que podem
fazer com que a gente perca esse propósito de ser adorador, de agradar ao Senhor, de gostar de nós mesmos, de nos respeitar como nós somos, de não ficar olhando na grama do vizinho, de não ficar cobiçando o que o outro tem, mas gostar daquilo que o Senhor pôs na nossa mão. Então, nós enfrentamos o primeiro desafio que a gente enfrenta numa jornada aqui na Terra, esse tempo que nós estamos vivendo aqui de teste. O primeiro desafio que nós enfrentamos é o tempo de Deus. Porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E Deus, ele pode demorar. A gente esperar, a gente cansa de ficar esperando, a gente desanima, o coração começa a duvidar. Então, sempre que você estiver esperando no tempo de Deus, começar a desanimar, você vai declarar Isaías 40:31. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. E você fala, eu espero no Senhor. Por isso eu renovo as minhas forças agora. Amém? Outro desafio, o invisível. Nós vivemos no invisível. O mundo espiritual é invisível. A gente vive no visível, mas nós temos que crer no invisível. Em algo que nós vemos. Nós não vemos nada, não acontece nada, e isso enfraquece a nossa determinação, a nossa convicção. Por exemplo, eu entro no quarto, vou orar, só vejo as paredes. E aí? Aí eu vou declarar, 2 Coríntios 4:18. Não presto atenção nas coisas que vejo, mas as que não vejo, pois o que pode ser visto é passageiro, mas o que não pode ser visto é eterno. Então eu não me baseio pelo que eu vejo, eu me baseio pelo que eu creio. E isso você combate esses desafios que querem minar a sua fé, que querem trazer dúvida para você. É assim. Terceiro, as críticas. Nessa jornada, nesse teste nosso, a gente enfrenta crítica. Sempre haverá alguém para nos criticar, para nos desanimar, para nos jogar para baixo. E aí você vai pensar assim, eu não vou olhar para o que me enfraquece, eu vou olhar para o que me fortalece. E aí você vai declarar, 2 Coríntios 4:6, que diz, eu não vou me desanimar, mesmo que o meu corpo se gaste, o meu espírito se renova todos os dias. Você declara isso. Diante de toda crítica, diante de todo desânimo, você declara, 2 Coríntios 4:16, eu não vou me desanimar, mesmo que o meu corpo se gaste, o meu espírito se renova todos os dias. Oh, glórias a Deus. Outros desafios são o próprio desafio. Acontecem desafios na nossa vida. Quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Então eu tenho que pensar, quanto maior é o meu desafio, mais eu vou receber de Deus. Quanto maior o desafio que eu vencer, mais eu vou receber de Deus. Então por quê? Porque para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos nos esforçar. Então, diante desses desafios que querem te parar, que querem te enfraquecer, que querem minar a sua fé, você vai declarar, em 2 Coríntios 4:17, essa pequena e passageira aflição que sofro agora me trará glória eterna muito maior do que este sofrimento. Você declara diante desses desafios, quando você pensa que o desafio está crescendo, você declara 2 Coríntios 4:17. Essa pequena e passageira aflição que sofro agora me trará glória eterna muito maior que este sofrimento. Oh, glórias a Deus! Aí você estará vencendo o mal, não deixando o mal entrar na sua cabeça, na sua mente. E o quinto exemplo que eu quero deixar aqui desses desafios são as feridas, os traumas, as decepções. Então, nossas feridas, nossos traumas, nossas decepções, eles nos minam. Mina nossa alegria, mina nossa força de vontade, mina nosso querer. A pessoa que é traumatizada, decepcionada, ferida,
ela fica arrebentada no chão. Mas ela precisa se fortalecer na força do poder de Deus. Nós não podemos duvidar de Deus pelo que as pessoas fazem a nós. Se as pessoas nos ferem, nos traumatizam, nos machucam, nós não podemos duvidar de Deus por causa dessas pessoas. Nós não podemos também duvidar de Deus por causa das nossas próprias más escolhas. Muitas vezes nós ficamos decepcionados, frustrados e feridos por causa de más escolhas que nós tivemos diante da vida. Nós nos damos mal. Então, diante de uma má circunstância dessa, você vai declarar Apocalipse 21:4. Essa declaração é poderosíssima que você vai fazer assim: Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Tudo aqui vai passar. Não vou deixar que essa dor entre no meu coração. Eu perdoo em nome de Jesus. Vou repetir para vocês. Apocalipse 21:4. Diante das feridas, dos traumas e das decepções, você vai declarar Apocalipse 21:4. Deus enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Tudo aqui vai passar. Não vou deixar que essa dor entre no meu coração. Eu perdoo em nome de Jesus. Amém? Tome essas atitudes que são, basicamente, olha, são simples, né? Atitudes simples, mas são poderosíssimas. Poderosíssimas. São atitudes de vencedores, de pessoas que creem no Senhor, de pessoas que decidem colocar a sua esperança no Senhor e de pessoas que decidem viver para agradar a Deus, viver para adorar a Deus. Então são essas atitudes que vai te ajudar a vencer a dúvida, o engano, a mentira, o medo, todos esses sentimentos terríveis que nos afastam do Senhor. Então você vai fazer o quê? Você vai lembrar-se quem Deus é. Deus é verdadeiro, é fiel, então eu decido confiar nele. Confio nele agora. Você vai meditar na palavra de Deus e vai dar valor nessa palavra, decidir confiar na palavra de Deus. Acreditar no que está escrito ali. Se a palavra diz que você é salvo, você é salvo. Se a palavra diz que você é filho, você é filho. Se a palavra diz que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Declare, creia e tome postura sobre isso. Obedeça, mesmo sem entender. Muitas vezes você tem que fazer primeiro para depois entender. Quem somos nós para que Deus tenha que ficar explicando as coisas para nós? É só obedecer, confie. Decida obedecer e confiar. Deixa que o restante é com Ele. Ore, entregue-se. Decida confiar em todas as áreas da sua vida. Ore e entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor. Confie e descanse. Entregue a sua área espiritual, a sua área emocional, que é a sua alma. Entregue a sua área física, que é seu corpo. Entregue o seu espírito, sua alma e corpo. E assim você anda em vitória e assim você tem uma vida de adoração, um estilo de vida que agrada o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos passar para o nosso exercício? Muito bem, agora nós vamos passar para o exercício. O nosso exercício de hoje, pensando sobre o meu propósito de vida. Coloquem aí, dia 9. Hoje já é o dia 9 do nosso propósito. Oh, glórias a Deus, hein? Então, dia 9, entre parênteses, 17/4/2025. O nosso tema de hoje, Deus sorri quando confio nele. Amém? O nosso versículo-chave, o versículo-chave de hoje, pessoal, não precisa decorar, tá bom? O nosso versículo-chave de hoje é Salmo 147:11.
Lembrando que, se você não consegue acompanhar para copiar, é só você dar pause, dá um pause no áudio, copia devagar no seu tempo, depois dá play. Não entendeu? Volta um pouquinho, ouve de novo. Sempre que eu vou fazer algum áudio, que eu vou estudar alguma disciplina que está em áudio, eu faço dessa forma. A pessoa está falando, eu vou ouvindo, depois eu volto, ouço um pedacinho de novo, dou pause, quero anotar, dou pause, copio, tá bom? Então vamos lá. Versículo-chave. Salmo 147, 11. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Então, o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Esse versículo não precisa decorar, você precisa meditar nele hoje. E meditando nesse versículo, você vai decretar o nosso decreto de hoje, que é o seguinte: anote o nosso decreto de hoje. Eu adoro Jesus. Eu confio. Acredito no seu amor por mim e me alegro nele. Por isso eu sei que ele se agrada de mim. Ele fica feliz quando olha para mim. Vou repetir o decreto de hoje. Eu adoro Jesus. Ponto. Eu confio, vírgula. Acredito no seu amor por mim e me alegro nele. Ponto. Por isso eu sei que ele se agrada de mim. Ponto. Ele fica feliz quando olha para mim. Amém? Então você medita no versículo. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Aí você decreta. Eu adoro Jesus, eu confio, acredito no seu amor por mim e me alegro nele. Por isso eu sei que ele se agrada de mim. Ele fica feliz quando olha para mim. Oh, glórias a Deus. Convence a sua alma disso. Convence a sua alma disso. Decreta até convencer a sua alma disso. Você vai ver como vai ser transformador. Amém? Pula uma linha, pergunta para meditar. A nossa pergunta de hoje é a seguinte: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? A pergunta é essa. Para te ajudar a responder a pergunta, eu fiz um exercício aqui. O exercício de hoje é bem simples e bacana. Ó, o exercício para te ajudar a responder essa pergunta é assim. Imagine-se no grande julgamento. Imagina lá o dia que Deus está fazendo o julgamento da humanidade. O livro da sua vida está ali e foi aberto. O que é esse livro da sua vida? É o livro onde Deus escreve todos os seus dias, tudo que você fez, tudo que você falou, tudo que você pensou. Está escrito no livro de Deus. É o seu livro que está lá na mão de Deus. A pergunta é: como você acha que está anotado lá sobre A? Então, como será que lá no livro da sua vida está anotado sobre A? Sobre a sua vida espiritual. O que é a minha vida espiritual, Meir? É o meu relacionamento com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de jejum, a minha vida de estudo da Bíblia, a minha vida de oração, de santidade, o meu estilo de vida de adoração. Então, como que está anotado lá no livro seu, ali o livro que está com o Senhor, o livro que anota tudo sobre você, o que tem anotado lá sobre a sua vida espiritual? Esse é o A. Você vai dar uma resposta aqui. O B, sobre a sua vida emocional, seu coração, sua alma. O que é a minha vida emocional? A minha saúde interior, meus traumas. Será que meus traumas já foram curados? Será que eu perdoei? Será que eu tenho domínio das minhas emoções?
Ou será que as minhas emoções é que me dominam? Será que eu estou produzindo frutos espirituais? Alegria, paz, longanimidade, benignidade. O que está escrito no seu livro lá, na letra B, sobre a sua vida emocional, seu coração, sua alma? Anotem. Letra C. O que está escrito lá no livro, no seu livro, que está lá nas mãos de Deus, no dia do julgamento final, sobre a sua vida física? Ou seja, sobre o cuidado que você tem com o corpo. Você tem cuidado do corpo, você tem cuidado da sua alimentação, você tem tirado tempo para descansar, para fazer a sua higiene, para fazer a sua saúde. Você tem cuidado da sua aparência, você sai de qualquer jeito, no meio da rua, não está nem aí com a aparência. Como que está escrito lá no livro? Então, você vai fazer isso, você vai pegar essas respostas, né? O que você acha que está escrito, porque você sabe o que você tem vivido. Pensa e responda com sinceridade. O que você acha que os anjos do Senhor anotaram no seu livro sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, sua alma, seu coração e sobre a sua vida física? Responda essas três. Com a resposta dessas três, você vai responder essa primeira pergunta aqui com maior facilidade. Amém? Muito bem, terminou o exercício aqui, passa para o próximo. O que vou fazer hoje? O que vou fazer hoje é o que eu vou fazer na prática. E para isso, hoje eu quero deixar para vocês aqui um desafio. E esse desafio é para te ajudar a curar a sua alma se você ainda tiver algum trauma no seu coração, na sua alma. O exercício é o seguinte, olha que exercício lindo, gente, inspirado pelo Espírito de Deus. Esse exercício vai te ajudar demais. O que é o exercício, Meir? O exercício é o seguinte, você vai escolher uma pessoa, uma só. Se você quiser fazer para mais, fique à vontade. Mas o exercício proposto é aqui, você vai escolher uma pessoa que te magoou muito, uma pessoa que te decepcionou, que te feriu, que te machucou e que você criou algum trauma sobre ela. Ou você vai escolher uma pessoa que você sabe que está muito ferida por alguém. Alguém que você conhece que está muito machucada, muito ferida, muito magoada com uma outra pessoa. Essa pessoa está precisando de ajuda. Ou você vai fazer com alguém que te feriu e que precisa do seu perdão. Você vai escolher uma dessas duas pessoas e aí o que você vai fazer? Você vai escrever uma carta de Deus para ela. Você vai escrever uma carta bem linda de Deus para ela. Faz com a letra bonita, fazer à mão, com a sua letra. E eu vou deixar aqui alguns versículos para te ajudar a se inspirar. Tá bom? Você vai ler os versículos. Com a leitura desses versículos, você vai escrever uma carta inspirada nesses versículos para essa pessoa. Então, você vai fazer de conta que você é Deus e está se baseando nesses versículos, escrevendo para essa pessoa, que vai ser uma carta curativa, uma carta que vai carregar uma unção do Espírito Santo muito forte, porque ela é feita exatamente da palavra de Deus, tá bem? Então, anota os versículos aí para te ajudar a fazer a carta. Recapitulando aqui, você vai fazer uma carta, o desafio, hoje é o desafio. Você vai fazer uma carta para uma pessoa que está muito ferida e magoada com alguém, ou você vai escolher uma pessoa que te magoou, que te feriu, e você vai fazer a carta para ela, para que Deus trabalhe o perdão dentro de você, para que essa pessoa se sinta perdoada, se sinta amada. E aí você consegue com isso curar o trauma no seu coração. Ou você vai fazer para a pessoa que está machucada precisando de ajuda, tá bom? Primeiro versículo, primeira passagem. Anota aí. 1 João 4, do 9 ao 11. Segunda passagem. 1 Pedro
5, versículo 7. Terceira passagem, Sofonias, capítulo 3, do versículo 14 até o 20. Próxima passagem, Salmo 28, do 7 ao 9. Salmo, capítulo 28, do versículo 7 até o versículo 9. Próxima passagem, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Próxima passagem, Salmo, capítulo 32, versículo 8. Próxima passagem, Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Próxima passagem, Isaías, capítulo 61, do versículo 1 até o versículo 3. Próxima passagem, Jeremias 31, 13. Próxima passagem, Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 e 12. Próxima passagem, Salmo 63, versículo 3. E a última passagem, Deuteronômio 32, versículo 10 e 11. Muito bem. Você vai pesquisar essas passagens, inspirado nessa passagem, você vai escrever essa carta. Para quem que é a carta, meu? Para alguém que te feriu, que te magoou. Você vai colocar o nome dela e escrever como se você fosse Deus, escrevendo para ela, falando com ela. E se você não quiser que seja uma pessoa assim, você pode escolher uma outra pessoa que está ferida e machucada, precisando de ajuda, tá bom? Vamos ao nosso pedido de oração de hoje. O pedido de oração de hoje, o seu tempo de oração de hoje, de pedido, você vai fazer o seguinte: você vai meditar sobre o que está escrito sobre você no livro de Deus. Então, tudo que você chegou à conclusão naquele livro que está escrito sobre você, sobre sua alma, seu corpo, seu espírito, sua vida de alma, corpo e espírito, você vai meditar nas suas conclusões ali. Se você entender que você não está bem diante do Senhor, você vai orar e pedir ao Senhor a ajuda de Deus para que você arrependa dos seus pecados, para que você se levante e continue edificando o seu corpo, sua alma e seu espírito em Cristo Jesus. Então você vai fazer uma oração de arrependimento naquelas áreas que você não está bem com o Senhor. E você vai arrepender-se, você vai pedir perdão e você vai pedir ao Senhor que te ajude a superar todas essas dificuldades no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Amém? Esse vai ser o seu tempo de oração de hoje. Agora vamos passar para o tempo de agradecimento. O nosso tempo de agradecimento hoje, de adoração, vai ser super, mega especial, gente. Por quê? Porque nosso tempo de agradecimento hoje vai ser feito em forma de dinâmica. Eu vou dar duas opções para você. E você pode fazer as duas, como você pode fazer só uma. Vai ser contado como cumprido, tá bom? Então, você não vai ficar um tempo sozinha hoje agradecendo ao Senhor ou adorando o Senhor. Você vai fazer isso em família hoje. Você vai convidar a sua família para fazer com você. O seu marido, seus filhos. Ah, Meir, mas eu moro sozinha. Convida uma vizinha. Ah, Meir, a minha família tal. Convida a pessoa para vir fazer com você, para você não fazer sozinha, tá bom? Então, o que você vai fazer? Ah, eu tenho filhos, melhor ainda, vai fazer com seus filhos, com seu marido. O marido vai chamar a esposa, os filhos. Vai ser um tempo de adoração em família com o Senhor, ou em família, ou entre amigos, ou os irmãos da igreja. Você vai convidar pessoas para estar com você e fazer esse exercício, essas duas dinâmicas. Você pode escolher uma, se quiser fazer as duas também pode, tá bom? Então, o seu tempo de gratidão e adoração hoje será em forma de dinâmica. A primeira opção que eu quero dar para você se chama Varal do Céu. Como que você vai fazer?
Você vai reunir a sua família, amigos, as pessoas que quiser fazer com você, que você decidir, e vai montar um varal de gratidão e louvor. Que jeito? Você vai pendurar um cordão em um local visível da sua casa, ou lá na cozinha, na sala, um local onde você passa e você vai ver aquilo durante esse tempo que a gente tem o propósito. Junto com a sua família, em volta da mesa, você vai criar pequenos cartazes ou cartões com louvores, com gratidão. Todos, gente, todos precisam ser escritos à mão. E esses cartões, esses cartazinhos, eles podem ser ilustrados com como que você quiser, com tinta, com caneta, com canetinha, com recortes, com pintura, com os desenhos das crianças, os cartõezinhos dela, pode ter os desenhos delas, com o seu você faz com seus desenhos, o do seu marido, deixa o seu marido desenhar, não tenha vergonha, se solte, não espere que fique aquela coisa tremenda, linda, faça o que você tem para o Senhor. Então, esses cartazinhos, você vai escrever frases de agradecimento e de louvor a Deus. Faça quantos vocês quiserem. E eu dou até uma sugestão para você. Direcione sua família a olhar para tudo de maravilhoso que vocês têm, para as pequenas coisas, como por exemplo, eu consigo andar. Senhor, obrigado porque eu consigo andar. Eu vejo, eu movimento, eu me levanto da cama sozinho. São motivos e motivos e motivos. Olhe para as pequenas coisas. Desperte na sua família a gratidão por tudo que Deus tem feito de bom na sua casa. Então você vai ser a líder disso aí hoje. E você vai direcionar os seus filhos, o seu marido. O marido vai ser o líder, vai direcionar a esposa, os filhos. Você também, se não tem a família que mora com você, os seus amigos da igreja, você vai direcioná-los. E esse tempo será maravilhoso, porque Deus, ele tem proporcionado coisas maravilhosas para você e para sua família, que às vezes a gente não vê, porque a nossa perspectiva está nos problemas. Então, quando a gente tira do problema e passa para a gratidão, a gente começa a ver. Então, você vai fazer esses cartazes, e aí depois vocês vão pendurar com prendedores, do jeito que você achar melhor. E depois cada um vai falar o seu, cada um vai adorar o Senhor. E em família vocês vão compreender juntos o que Deus tem feito de maravilhoso na sua família. Isso é simples, mas é muito poderoso, gente. É muito poderoso e é transformador. Essa é a primeira opção. A segunda opção chama-se Caminho da Glória, que são as pegadas de louvor pela casa. O que vocês vão fazer nessa segunda opção? Cada um da família, cada um dos componentes da reunião, você vai reunir a família, os amigos também, no mesmo sentido daquele primeiro. Reúne o pessoal. E cada um que estiver presente nessa reunião, seja criança, seja adulto, seja idoso, cada um vai pegar um papel, vai pisar sobre o papel e tirar o molde da sua pegada. Depois que tirou o molde da sua pegada, deixa cada um fazer, a não ser que seja uma criança muito pequena que precisa de ajuda. Mas se ele já dá conta de fazer, deixa ele fazer. E aí tirou aquele molde, recorta várias outras pegadas, e nessas pegadas, em cada pegada dessa, você vai escrever uma frase também de gratidão e de louvor a Deus, como por exemplo, obrigada, Jesus, pela minha saúde. Outra frase, te louvo, Senhor, pela paz do meu lar. Pai, obrigada pela minha mãe, pelo meu pai. Pai, obrigada pelos meus filhos. Você vai adorar o Senhor com essas frases. E você pode pintar, você pode só escrever, você pode desenhar, fazer as várias pegadas. Escreve lá, por exemplo, és fiel mesmo. Quando és fiel mesmo quando eu não entendo. Olha que frase maravilhosa. Então você pode ali deixar várias sugestões, ajudar as crianças a pensar, mas o melhor mesmo é quando a pessoa tira do tesouro do seu coração e escreve. Aí, minha filha,
Aí é bomba atômica no mundo espiritual, hein? E depois você vai pegar todas essas pegadas, vai espalhar pela casa e vocês vão caminhando sobre ela e declarando-as em voz alta. E isso vai simbolizar a sua trajetória para o céu junto com a sua família. Amém? Olha que lindo! Então, esse vai ser o seu tempo de adoração e de agradecimento de hoje. Essas duas dinâmicas, você pode fazer as duas ou você pode fazer só uma, tá bom? Se você fizer, a que você fizer, eu gostaria muito que você filmasse e postasse nas suas redes sociais e me marcasse, porque eu queria participar dessa hora. Eu quero muito ver como que foi os resultados, o que aconteceu, o que o Senhor fez. Eu quero muito participar dessa hora. Amém? Muito bem, se terminou tudo, vai lá e já marca o seu X, garantindo o seu dia pronto. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa dinâmica, por tudo que o Senhor vai fazer na casa desta pessoa que está já imaginando o que ela vai fazer, como que vai ser, esse tempo de adoração, de alegria. Senhor, que essa família se alegre, que essa família adore o Senhor, que essa família receba a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que seja um tempo maravilhoso de adoração. E que o Senhor em cada um, o Senhor acenda uma chama. Ensine cada um a viver uma vida com o estilo de vida que agrada o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, por essa oportunidade. Agradeço pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, como o exército do Deus divino, do Deus vivo, do Deus puro, do Deus grandioso, do Deus criador, do Deus que exalta os seus filhos, do Deus que levanta os seus filhos, do Deus que alimenta os seus filhos, que guarda, que se agrada e que olha para nós e sorri. Muito obrigada, Pai, por este privilégio. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos renova a cada dia, a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus e até amanhã. Se assim o Senhor permitir. Fiquem com Deus, amados.